Boa tarde, amigos, boa tarde, alunos. Esse vídeo é explicando o filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi uma das grandes figuras do século XX na área da filosofia, mas produziu também literatura, com o romance A Náusea, teatro, como Os Condenados de Altona e O Inferno São os Outros, e roteiro de cinema com Freud Além da Alma, e crítica literária como O Idiota da Família, sobre Flaubert. Foi um dos últimos livros dele. E fora várias intervenções na imprensa e no contexto social. Então, Sartre ajudou a criar o jornal Libération e também defendeu os maoístas no caso da proibição do jornal Le Cause du Peuple, A Causa do Povo, lá já mais no final da vida, nos anos 70. O que é importante marcar aqui para vocês. Então, o Sartre, ele tem duas fases, basicamente. Essa primeira fase da juventude, que ele estuda em Paris, a vida dele se passa a maior parte em Paris, gostava muito de ficar nos cafés, lendo, fumando e conversando com os amigos. Ele é de uma geração muito importante na França, que nós temos a companheira dele, que é a Simone de Beauvoir. Vive uma relação aberta, muito marcante, porque eles ficavam com outras pessoas, né? Dormiam em casas separadas, era uma relação diferente. E Simone de Beauvoir ficou famosa por aplicar a filosofia existencialista do Sartre e juntar as ideias feministas. Então, ela, por exemplo, escreveu o livro O Segundo Sexo. Um exemplo, para falar que a mulher estava em segundo plano. Um exemplo são as palestras que Sartre deu aqui no Brasil, que Simone veio. As palestras de Simone nem foram registradas. Então, ela escreveu o livro para protestar contra esse tipo de coisa. O fato de que a mulher está sempre em segundo plano. Mas a Simone mereceria um outro vídeo. Uma figura fantástica, romancista, feminista, jornalista, filósofa de grande expressão no século XX. É também uma das grandes figuras, né, do século XX, Simone de Beauvoir, companheira de Jean-Paul Sartre, uma boa parte da vida, né? Então, para o Sartre tem duas fases. Uma fase heideggeriana, lá nos anos 20 e 30. Ele faz um curso muito marcado lá em Paris pelo neocantismo. Nesse curso, por exemplo, o marxismo não entrava, não é? Ou era considerado errado, ele mesmo diz isso. E era uma formação neocantiana, e ele é colega, por exemplo, do Raymond Aron e do Albert Camus, também importantes intelectuais franceses de sua geração. Raymond Aron é quem apresenta para ele a fenomenologia, e eles discutem, né? Fenomenologia do Husserl, filósofo alemão. Então, Sartre passa um tempo estudando Heidegger, que nessa época nos anos 20 lança O Ser e Tempo, que com certeza Sartre leu e escreveu um livro dialogando com ele, que é O Ser e o Nada. No Ser e o Nada já está um momento muito importante da filosofia do Sartre, que é a experiência do negativo. E por que tão importante? Porque, para ele, viver está condenado a escolher. Então, você está sempre fazendo escolhas. E aí, ele pensa que o ser humano, ele está condenado a ser livre para escolher. Então, ele escolhe na França dos anos 40, ele escolhe entre resistir ou colaborar com os alemães. E essa escolha radical para o Sartre é o que a gente deveria sempre ter em mente fazer, sempre fazer essas escolhas de vida decisivas. Porque para ele Deus não existe, é um filósofo ateu e fenomenologista. O que ele quer dizer com isso? Que ele segue um caminho entre o materialismo e o idealismo, entre a ciência e a religião. A grosso modo, assim. Mas Sartre, na primeira fase, não se manifesta sobre política, muito pouco. Ele tem uma vivência muito marcante da guerra.
Ele é mobilizado, fica um tempo no front, escreve até os diários, o Carnet d'Andrôle de Guerre, quer dizer, os diários da guerra depois são publicados, aquele período que ele fica mobilizado, mas a França efetivamente não entra em combate com a Alemanha. Quando acontece o combate em junho de 40, a França, em 6 semanas, ela é derrotada e Paris é vencida, ocupada. O exército francês praticamente não luta, colabora com os alemães. É um escândalo, né, isso? E Sartre depois participa da resistência, mas não armada. Ele é preso um tempo num campo de prisioneiros, ele sai e lá como no campo eles encenaram, por exemplo, a vida de Jesus, dando insinuações contra a ocupação alemã, ali no momento que fala-se dos romanos ocupando a Palestina. Ele descobre o valor do teatro e da arte engajada, de uma arte que muda a realidade social. Então ele passa a escrever peças teatrais, romances, contos, como os contos de O Muro, como as peças Os Condenados de Altona, que protesta contra a tortura na Argélia, As Mãos Sujas, que é Le Mans Sale, que é um militante comunista na Hungria dos anos 50, naquela época do Levante de 56. E O Inferno São os Outros, que é um homem e a mulher e sua amante no inferno, que é um quarto fechado, eles discutem infinitamente. Chegam, uma das frases é essa: tem que suportar os outros, a visão do outro, que te mostra quem é você. Ele parte dessa ideia. Então ele pega a ideia assim de que ele era criança, ele era feio, mas ele não sabia disso, nem sentia. Ele se sentiu feio a partir do olhar do outro. Então, para ele, o homem primeiramente surge no mundo. Então, a existência precede a essência. Ele primeiro existe, depois se constitui sua essência. Então, o importante não é o que fizeram de nós. É importante o que nós vamos fazer do que fizeram de nós. Não é? Para ele não há uma existência humana determinada, não. Para ele não há alma, ele é um filósofo ateu. O homem é o que ele faz. Então, essa fase engajada, ele ainda tem muitas críticas ao Partido Comunista. Ele entra no partido, acaba saindo na época de 56 na Hungria. Ele é contra a intervenção soviética ali na Hungria e há um embate com outros pensadores, igual Francis Janson, que aparece numa chinesa, que resistiu durante a guerra aos nazistas e é um fiel intelectual comunista, faz críticas a ele e ele se afasta devido a esse estremecimento que ele acha assim: quando o homem se revolta, ele está melhor. E aí ele apoia um levante em que há anticomunistas, que na prática é uma contra-revolução, lá em 56 na Hungria. E ele se afasta do Partido Comunista, mas continua sendo um companheiro de route, um companheiro de estrada, né? Lá nos anos 70, ele se aproxima de um grupo de maoístas, mas ele não reformula seu pensamento para o lado do maoísmo, não. Ele chega aí a Cuba, visita o Brasil. Aqui o Brasil, ele vai a Araraquara, é uma influência forte para a geração do Fernando Henrique ali e outros pensadores brasileiros. Então, o que a gente tem que pontuar? Que para o Sartre, o existencialismo dele, voltando a essa questão do existencialismo, como o Heidegger falava no Existenz, e Sartre passa a falar muito nisso, que é o ser e o nosso existir no mundo, a imprensa joga esse termo para a filosofia dele, o existencialismo, como uma moda. E ele, de certa forma, toca adiante o rótulo e lança a palestra, na qual eu estou em grande parte baseando essa exposição, que é o existencialismo é humanismo, né? Então, nessa palestra, ele desenvolve alguns conceitos, iguais esses aqui: estamos condenados a ser livres, não há nada de inteligível no céu, estamos sós e sem desculpas. Então, eu acho que de início, assim, para dar uma pontuada sobre quem é Jean-Paul Sartre, eu vou voltar a esse tema, já tá bom. Então, obrigado, boa tarde, amigos.